Bom dia a todos. Que Jesus, o nosso Divino Mestre, possa nos envolver e auxiliar-me através dos seus obreiros que nesta casa militam, a vos falar dos seus ensinamentos, das suas verdades. Diz Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que a genética das religiões nasceu no coração generoso de Jesus. Naturalmente, previa já Jesus a nossa grande necessidade de termos esse lenitivo em nossas vidas, chamada religião. A religião não só nos fala de Deus, nosso Pai, como também nos fala de nós próprios, cada uma guardadas as suas dimensões, a sua profundidade, a sua amplitude, no tocante às suas teologias, e as suas maneiras de enxergar a vida. E nós observamos que desde a história da humanidade o homem tem se apegado às questões religiosas e tem instituído religiões. Mas dentro das religiões que nós conhecemos e dentro dos movimentos religiosos que conhecemos, a presença de Moisés é a mais significativa, antecedendo Jesus. Moisés nos trouxe o Decálogo, os 10 Mandamentos, como nós conhecemos, e trouxe também as leis civis, já que a sua obra está encerrada num Pentateuco. São 5 livros, mas de tudo, o que tem maior importância e significação, certamente, é o Decálogo, porque o demais é reconhecido como apenas leis civis. Então, no Decálogo, nós observamos que as orientações que nos foram dadas ao tempo de Moisés permanecem ainda necessárias à orientação de nossas vidas, de nossas almas, porque ainda não conseguimos implementar integralmente aquilo que ali está estabelecido. Nós vemos ali que o primeiro mandamento de Moisés nos recomenda amarmos a Deus, e ainda temos esta dificuldade de amar a Deus, porque o amor a Deus nos é difícil, porque somos capazes de amar aquelas pessoas ou aquilo que temos contato físico, visual, temos um interrelacionamento. Agora Deus é uma criatura abstrata, é um ser abstrato para nós. E o que nos esforçamos ao longo de todos esses milênios é no sentido de entender e amar a Deus na observação da sua obra, que é inatacável, irretocável, é perfeita. Então nós estamos nos esforçando para amar a Deus através das suas obras. Estão me ouvindo aí no fundo? Então, obrigado. Então, amar a Deus através das suas obras. E tem sido difícil, mas gradativamente nós vamos amando a Deus da maneira que nos é possível. Depois ele recomenda Moisés que guardemos o sábado. Agora, a recomendação de guardar o sábado à época de Moisés era uma recomendação que se fazia por conta do coração endurecido daquele povo da época, que não via nas pessoas dos escalões menores, nos serviçais, nos escravos, pessoas que merecessem consideração humana, por assim dizer. Então, recomendou que se guardasse o sábado. Em se guardando o sábado, deu-se uma folga, naquele trabalho estafante
que particularmente os de menor escalão, os serviçais e os escravos faziam. Então, esta foi uma forma humana de atender a esta necessidade de relacionamento da época. Outra recomendação é honrar pai e mãe. E nós temos grande dificuldade de honrar pai e mãe até hoje. Vemos criaturas que não enxergam no pai e na mãe aqueles seres que lhe proporcionaram a oportunidade de vida e que têm conosco uma ligação espiritual significativa, uma ligação de acertos, de entendimentos, de resgates e até mesmo de auxílio no sentido do nosso caminhar. E relegam os pais a situações profundamente infelizes. Mas nós espíritas sabemos e reconhecemos a lei de ação e reação e entendemos, como diz Paulo, que tudo que plantarmos ceifaremos. Nós também vamos envelhecer, nós também estamos sujeitos ao exercício do tempo no envelhecimento dos nossos corpos. E quando não, há doenças imprevisíveis, né? E que nem mesmo contamos com a sua possibilidade. Então, meus irmãos, até hoje, observamos que a recomendação de Moisés, ou a recomendação de Deus por Moisés, ainda não está plenamente implementada entre nós. Outro mandamento é não roubar, não furtar, né? E nós continuamos roubando, nós continuamos exercendo a desonestidade em tudo que fazemos. Em tudo que fazemos, nós continuamos. E esta é uma constatação muito fácil. É só ligar a televisão, nós estamos vendo isto. Quando eu digo nós, eu estou fazendo uma generalização. Naturalmente, que toda regra tem exceção. E tomara que a exceção, já que eu não tenho um dado estatístico para referendar, que a exceção seja a maioria. Nós não sabemos. Mas ainda não temos aquela atitude reta que é importante que tenhamos. Em outro mandamento, recomenda que não matemos. E nós continuamos matando. Matando o nosso semelhante, mas também matando. Na extensão do matar, nós continuamos matando os nossos irmãos inferiores, os nossos irmãos menores, como dizia Francisco de Assis. Esses nossos irmãos têm sofrido nas nossas mãos por conta da nossa necessidade nutricional. Está perfeitamente desculpado, mas é tempo de começarmos a rever estes nossos hábitos alimentares, de buscarmos alternativas, mudarmos a nossa cultura, né, para tentarmos desviar deste elemento tão infeliz nos hábitos que ainda temos. Outra recomendação da lei de Moisés é não desejar o que é do outro. Mas nós ainda temos profunda dificuldade de não desejar o que é do outro. Porque nós temos aquele negócio chamado inveja, né? Então, quando o outro conquista, nós não temos a grandeza de entender que o outro conquistou porque trabalhou, porque mereceu, porque esforçou-se, porque fez por onde conseguir. E muitas vezes encontramos aquela afirmação maldosa, né? De que conquistou por desonestidade. Se por honestidade ou desonestidade, não nos cabe julgar, porque Jesus afirma que a cada um será dado segundo as suas obras. E que obras são as nossas? São as boas obras? São as más obras? E se a cada um de nós será dado segundo as nossas obras, estejamos atentos a essas afirmativas. Porque o Evangelho de Jesus,
É um evangelho de luz e de verdades que nós precisamos parar, analisar, compreender e aplicar. Porque aquele que ouve a minha palavra, afirma Jesus, e não a põe em prática, é considerado ao homem imprudente, insensato, né, que constrói a sua casa sobre a areia. E diante dos primeiros ventos, das primeiras tempestades, diante de todas as situações da natureza, essa casa certamente ruirá, fazendo naturalmente uma alusão a todos os reveses da vida que todos nós experimentamos. Se não estivermos bem alicerçados na atitude evangélica, na ação da palavra de Jesus em nossas vidas, e não apenas na literatura, né, que ela contém, nós certamente viveremos esta adversidade. E ele nos diz que não devemos, também no Decálogo, que não devemos cobiçar a mulher do próximo. E nos dias de hoje, desde há muito tempo isso ocorre, mas hoje com mais evidência, a mulher também cobiça o homem, né, da próxima. Então, nós ainda vivemos estas situações. E muitas vezes esse desejar o que é do outro, no sentido da esposa, do esposo do outro, decorre da nossa observação superficialista. Nós desejamos aquilo que nos aparenta ser bom, porque não conhecemos aquela criatura também na intimidade, né? E nós supomos que a nossa companheira, o nosso companheiro, não tem as qualidades que o outro tem. E muitas vezes cometemos enganos profundos que nos infelicitam gravemente, que nos comprometem para o futuro, por conta desses nossos anseios, particularmente movidos pelas questões sexuais. Somos muito movidos por este anseio sexual. E tudo em nós é um apelo sexual. Está errado? Não. O que precisa é que tenhamos disciplina. Porque o que existe em nós, tudo o que existe em nós, é natural, por conta da nossa evolução. O que é necessário é que nós sejamos capazes de domar os nossos instintos, de colocá-los sob disciplina mental, que tenhamos a capacidade de, diante do impulso de fazer determinadas coisas, parar alguns minutos e analisar o que decorrerá daquela nossa atitude. Porque muitas vezes agimos por impulso e intensadamente, no calor do impulso. E quando agimos no calor do impulso, cometemos muitas vezes graves erros. E erros, como já disse, irretocáveis. Porque uma palavra mal colocada, no momento da discussão, um gesto impensado, no momento acalorado, né? Isso tudo não se apaga. Milor Fernandes tem uma frase interessante que ele diz assim, que a vida é um desenho que se desenha sem borracha. Não tem jeito de apagar, né? Não tem jeito. O Chico diz que nós não podemos voltar lá atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar agora e fazer um novo fim. Sabe as palavras, né? E o espírita cristão é aquele que atende os apelos kardecianos quando emprega o seu pensamento, a sua intenção, no sentido de modificar-se para melhor, no sentido de modificar o seu íntimo, de reformar-se intimamente. E a melhor coisa da vida, ou uma das boas coisas da vida, é chegar como eu aos 58 anos, olhar para trás, ver que fiz muita coisa que poderia não ter feito, deveria não ter feito, mas hoje ter a consciência que não sou mais capaz de fazer. Não tenho mais esse ímpeto de fazer muitas coisas que eu fiz, né?
E isto é bom, porque isso é um sinal de que modifiquei-me. Não estou dizendo isso para dizer para vocês que eu sou bonzinho, porque isso se dá com todo mundo, penso eu, né? A pessoa, quando chega numa certa idade, ele olha para trás e fala, puxa vida, eu melhorei. Agora, tem aquelas pessoas mais endurecidas, mais taciturras, que não se modificam e se orgulham de não modificar-se, né? Eu lia na Veja dessa semana uma manequim famosa aí, não me lembro o nome agora, dizendo que ela era como a avó dela, como a mãe dela, que não levava desaforo para casa, né? Uma atitude completamente infeliz, né? Uma atitude retrógrada, uma atitude espiritualmente inconveniente. Mas nem todo mundo tem o privilégio de conhecer a doutrina que conhecemos, de saber as coisas que sabemos, de saber que nós temos uma vida que não está representada por este momento, em que eu chamo João, em que o seu Dorival chama Dorival, né? O Pavim chama Pavim, e por aí afora. Nós não somos esta criatura na personalidade que nos manifestamos, somos muito mais. A vida é um complexo enorme, é um complexo que está na exata representatividade de Deus. E o que é Deus? Deus está para nós presente há 13 bilhões e 700 milhões de anos, que foi quando tudo começou, mas naturalmente ele está presente há muito mais. Mas digamos que para nós ele está nessa representatividade numérica. Então a vida é muito mais do que isso. Então Moisés nos trouxe esse decálogo que ainda precisa ser trabalhado por nós, para ser, digamos assim, implementado intimamente de forma integral, porque ele está em nós, mas está parcial, ele não está integral. É como um copo que você enche pela metade, falta encher a outra metade, né? E estamos trabalhando isso, e tenhamos consciência que a cada existência estaremos conquistando o preenchimento de algum valor dentro deste recipiente, por assim dizer. Agora, Moisés teve uma característica particular interessante, porque Moisés trouxe um Deus separatista, trouxe um Deus vingativo, trouxe um Deus guerreiro, trouxe um Deus que tratava uns com diferença em relação aos outros, um Deus parcial. Vocês se lembram, de quem já conhece o Velho Testamento, né? Ou até mesmo os Salmos também têm muitas referências, né? Que o Senhor me livrará dos meus inimigos, né? Enquanto que Jesus diz, amai os vossos inimigos. Olha a diferença, né? Se Moisés fala de um Deus que é para hostilizar os inimigos e apartar de nós o inimigo, Jesus diz que nós devemos orar para o inimigo, para aquele que não nos quer bem, para aquele que nos perseguem e caluniam. Jesus faz um apregoamento diferente, estabelece condições diferentes, para que nós possamos nos harmonizarmos, nos compreendermos, nos aceitarmos e caminharmos juntos, né? Porque quando caminhamos separados, temos dificuldades que juntos podem ser amenizadas, resolvidas, equalizadas. Caminhar junto é sempre bom. Ontem eu fui falar num casamento. E o casamento é um momento maravilhoso, porque une duas criaturas no esforço de ajudarem-se mutuamente a resolver as questões da vida. Infelizmente, nem todo mundo entende assim. Mas esta é a tônica do casamento. É estar unidos para que um ombreie com o outro as dificuldades do dia a dia. Porque sozinho é difícil, junto já fica melhor. Então, meus irmãos, Jesus nos trouxe enquanto Moisés nos trouxe esse Deus separatista, Jesus nos trouxe o Deus que une e ama.
E quando os apóstolos se sentiram desamparados, ele disse aos apóstolos que não se sentissem desamparados, que haveria o Consolador, e que o Consolador estaria com eles, relembrando o que Jesus havia dito e revelando muito mais. E o Consolador está conosco, né? Kardec nos possibilitou a presença do Consolador, nos trazendo essa doutrina que lembrou e lembra constantemente todo o Evangelho de Jesus e nos ensina muito mais, de fato, e inequivocamente. Agora, a doutrina de Kardec tem uma particularidade. É aquela doutrina que fala de filosofia, fala de religião, mas fala muito mais de ciência. Ela é muito mais ciência do que religião e filosofia. E em sendo ciência, nós nos lembramos de Jesus, quando Jesus diz assim: conhece a verdade, e a verdade vos libertará. E nós vivemos tempos maravilhosos em que a ciência vem nos trazendo revelações fantásticas, nos trazendo a verdade que liberta. Nós estamos sendo libertados pelo movimento da ciência de forma muito acelerada, muito abrangente, muito impressionante, particularmente nos tempos de hoje. Quanta coisa nós hoje sabemos que há 100 anos não sabíamos. Quanta coisas entendemos que há 100 anos não entendíamos. Quantas informações são acessíveis a todos nós, porque temos um televisor dentro de casa. A maioria pode ter preguiça de ler, mas de assistir televisão ninguém tem. E naturalmente ali na televisão nós temos o joio e o trigo, né? Muito mais joio do que trigo, né, Pavinho? Mas é um elemento de informação em nossas vidas. Então, quando nós olhamos a ciência, devemos olhar a ciência com aquela visão realmente de que a bondade divina está presente na inteligência humana, nos proporcionando tudo isso. E toda este movimento científico afirmou, há pouco tempo atrás, que o universo surgiu de uma explosão chamada Big Bang, ou Big Bang. Uma minúscula esfera continha toda a matéria do universo em si. E num determinado momento, há 13 bilhões e 700 milhões de anos atrás, esta pequena esfera contendo toda a matéria primordial, por assim dizer, do universo, explodiu. E eu imaginava que quando explodiu, viu, Alcântara, fez um barulhão enorme, mas não fez. Porque não tinha matéria onde repercutir o som. Então foi uma explosão silenciosa. E esta matéria se esparge pelo vazio e começa a dar início, então, ao universo conhecido. Vão se organizando os mundos, vão se organizando as galáxias, vão se organizando os sóis, vai surgindo essa vida cósmica. E com o surgimento da vida cósmica, quem é que surge também? Nós, os espíritos, né? Nós vamos surgindo juntos, no momento propício, no local propício, que a divindade naturalmente estabelece pela sua inteligência suprema. E aí então nós ficamos imaginando que todos esses espíritos que hoje nós temos na conta, de espíritos luminares, de seres celestes, de espíritos crísticos, todos eles vieram destes momentos lá atrás. E vieram evoluindo, porque a doutrina é clara nesse aspecto, tudo evolui. O universo evolui e as criaturas que compõem o universo evoluem também. Então eles sofreram o processo evolucional para chegar na condição hoje de coautores da criação. No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu prefácio, existe lá
uma mensagem do Espírito de Verdade dizendo que os Espíritos são as virtudes dos céus. Ou seja, a mão de Deus se manifesta nos atendendo através dos Espíritos. São eles que vêm, quando nós apelamos a Deus, são eles que nos atendem. Porque a divindade não vem pessoalmente nos atender. São os seus prepostos, são os Espíritos. Então, esses Espíritos vieram nesta caminhada evolucional. E nesta evolução cósmica, o Sistema Solar nasceu há 4 bilhões de anos. E a Terra há 3 bilhões e 800 milhões de anos. E no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, que eu recomendo que quem não leu, leia, que vale a pena, é um livro maravilhoso, traz informações fantásticas. Emmanuel nos fala que quem gerenciou a construção do nosso sistema solar, a construção do planeta que habitamos, foi ninguém mais, ninguém menos que Jesus. Jesus estava, por determinação divina, estabelecendo a construção do nosso sistema solar, do nosso planeta, para que naturalmente, dentro dos planejamentos divinos, tudo pudesse ocorrer como conhecemos pela história, pelas pesquisas humanas, e muito mais naturalmente, porque o ser humano ainda não descobriu tudo. Jesus ali, naturalmente, com uma equipe enorme, fantástica, estabeleceu a criação do nosso orbe. Então nós ficamos imaginando quem é Jesus, que criatura fantástica, que espírito maravilhoso, e que nós observamos muitas vezes tratativas referentes a Jesus com uma vulgaridade inaceitável. Infeliz daquele que ainda não consegue avaliar a grandeza do Mestre. E a vida humana no orbe terrestre iniciou a sua caminhada evolucional há 5 milhões de anos. O ser humano começou a existir e estabeleceu esse caminhar evolutivo há 5 milhões de anos. E nos fala a doutrina que nós temos 5 categorias de mundos. Os mundos primitivos, que são aqueles mundos que nós também, de alguma forma, já conhecemos pela descrição dos nossos antepassados, dos antropóides, aquelas criaturas que mais se assemelhavam a gorilas do que a propriamente a criaturas humanas. A Terra já passou por esse estágio. Temos o segundo estágio, que é o estágio de provas e expiações, que é o estágio que vivemos hoje. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. E por mais que nos esforcemos por acreditar que é um mundo de felicidade e alegria, isto, não querendo ser aqui uma criatura que desmancha prazeres, nós temos que reconhecer que, infelizmente, a maldade está presente no íntimo do homem de forma ainda muito significativa. Basta nós vermos as pequenas atitudes nossas. O sujeito, quando vai vender um carro, o carro está sempre maravilhoso, está ótimo, não tem defeito. O sujeito, quando compra, não passa 6 meses, já está xingando quem vendeu. Isso para dar um pequeno exemplo. Você liga a televisão, está lá aquele produto de limpeza que chega a sair luzinha assim quando brilha, de tanto que brilha. A mulher passa uma vez só a mão ali, o paninho ali está brilhando. A dona de casa, o Alcântara está rindo, a dona de casa vai no supermercado, compra o produto, chega a dar dor no braço de tanto esfregar o azulejo e não limpa. Isso é desonestidade, isso é maldade em nós. Isso é o mal em nós. Isso para dar um pequeno exemplo.
Então, gente, nós ainda vivemos num mundo marcado pela maldade. Ainda, infelizmente. Mas vamos passar, estamos num fechamento de ciclo, que nós vamos passar agora para um mundo diferente, um mundo de regeneração, né? Diz Divaldo Pereira Franco, numa palestra que eu assisti, que em 2050 aproximadamente, este mundo já estará implementado, vamos dizer assim. Aí muitos poderão dizer, mas como? Ainda tem muita coisa que precisa ser mudada, resolvida. Lógico, não haverá ainda o bem sobrepujando o mal. Ainda não será dessa vez. Será um mundo de regeneração, onde naturalmente estaremos nos esforçando de forma mais efetiva, de forma mais desejada, no sentido de nos modificarmos para o bem. Agora, o quarto mundo são os mundos felizes. Nestes mundos, que é um terceiro ciclo, que é um fechamento de um quarto ciclo, melhor dizendo, haverá então o bem sobrepujando o mal nos mundos felizes. Mas ainda existirá um malzinho, né? Agora, o quinto mundo são os mundos celestes, os mundos puros, onde habitam os espíritos que já se purificaram. Mas esse é um estágio que, naturalmente, todos nós vamos chegar lá, vamos. Mas depende de quem? Quanto tempo demorará? Dependerá somente de nós. E o tempo, com certeza, não será pequeno. Porque são muitas as encarnações que nós temos que implementar para que possamos nos modificar, né? Os nossos conceitos íntimos são muito arraigados por conta do nosso personalismo. Nós somos muito apegados a essa questão da nossa personalidade. Então, nós precisamos trabalhar isso muito fortemente para que possamos crescer espiritualmente. Conta o livro A Caminho da Luz que, num dado momento, Jesus reuniu-se com um grupo de espíritos de uma constelação chamada Capela, onde existe um mundo muito assemelhado à Terra. E neste mundo existia lá um fechamento de ciclo. E este fechamento de ciclo não exigia que aqueles espíritos que não haviam atingido a evolução necessária e ideal para prosseguir naquele mundo, deveriam ser retirados dali. Seriam extraditados dali. Eram milhões de espíritos. E Jesus a espiritualidade determina então a retirada daqueles espíritos daquele mundo, daquele orbe assemelhado à Terra, e define que eles reencarnariam na Terra, seriam extraditados para a Terra. Os capelinos, como os conhecemos. E Jesus se reúne com esses espíritos, dizendo a eles da tarefa que os aguardava, e prometendo a eles que estaria junto a eles, num determinado momento, reforçando esse trabalho, essa tarefa, consolando-os, porque a tarefa não era fácil. Imaginem vocês que quando houve essa determinação, diz Emmanuel, que o tipo físico, o biotipo humano, ainda não estava plenamente definido. Nós estávamos muito mais para o antropóide do que propriamente para o homem, né? O homens erectus, que hoje conhecemos. E vocês imaginam esses milhões de espíritos observando as condições do planeta onde iam reencarnar? Ter que reencarnar, porque era a determinação divina. E eles vieram para a Terra, encarnaram inicialmente, começaram a encarnar-se as primeiras levas
na Ásia Central, numa região chamada Pamir. Posteriormente migraram para a Lemúria, aquele continente que muita gente acha que só existe na imaginação de alguns, mas Emmanuel confirma a existência da Lemúria, e o remanescente do continente lemuriano é a Austrália, conhecida de nós todos. E dizem alguns até que aqueles aborígenes que lá existem são também remanescente do povo lemuriano. Posteriormente, migraram para a Atlântida, que também desapareceu, a exemplo da Lemúria, num cataclisma natural. E, por fim, por organização da espiritualidade superior, compuseram 4 grandes raças, e estas 4 grandes raças vieram a manifestar-se, uma na Índia, compondo o grande povo indiano, com todos aqueles conhecimentos espirituais, milenares, que nós bem sabemos, resíduos trazidos pelos capelinos e compondo esta raça, e os conceitos que nós vemos dentro desta raça, e também dos egípcios, de que o homem poderia reencarnar em animais, é um conceito que nasceu justamente do impacto causado pelo momento em que eles se viram diante da expectativa e da possibilidade de encarnar-se num mundo onde as criaturas eram verdadeiros animais, ainda, né? Então, esses conceitos religiosos que partem para este campo estão embasados nisso, segundo Emmanuel. Compuseram, então, a raça indiana, compuseram posteriormente os egípcios, que nos trouxeram também conhecimentos fantásticos, nos desafiando a nossa ciência até hoje, diante das suas construções magníficas, monumentais. Compuseram também o povo indo-europeu, partindo ali da região da Pérsia, hoje Irã, e compuseram, por fim, o povo judeu, o povo hebreu, aonde no seio do povo hebreu nasceu o Redentor, nasceu Jesus, a maior expressão espiritual de que a raça humana tem conhecimento, e provavelmente não terá outra referência tão grandiosa tão cedo. Então, meus irmãos, o que nós vemos nestas descrições do livro A Caminho da Luz são informações fantásticas que enriquecem o nosso conhecimento e nos dão a perfeita convicção de que realmente, como afirma Jesus, na casa do Pai há muitas moradas, né? Porque todos os mundos, segundo o livro dos Espíritos, são habitados. São habitados por espíritos que estão em condições compatíveis com a atmosfera natural do planeta. Porque a comunidade científica diz, por exemplo, que em Marte não é possível existir vida humana. Porque Marte não tem atmosfera com oxigênio. A temperatura máxima de Marte é 20 graus, a mínima 140. Não tem atmosfera para que possamos viver lá. Mas afirma o livro dos Espíritos que o arcabouço físico que se utilizam os espíritos nas suas manifestações é sempre compatível com o planeta onde vão viver. Então, a ciência ainda não conseguiu visualizar esses aspectos que afirma o livro dos Espíritos. Para que nós possamos também entender e aceitar esta ideia de que na casa do Pai há muitas moradas, eu estive pensando num aspecto estatístico e até perguntei na ocasião para o Pavim se ele sabia, ao tempo de Jesus, quanto seria a população da Terra. E posteriormente fui procurar na internet fazer uma pesquisa. E fiz ali uma relação sem embasamento estatístico, de fato, né? Mas fiz um exercício que eu vou colocar para vocês.
Ao tempo de Jesus, nós éramos 300 milhões de criaturas encarnadas. 300 milhões. Hoje, somos 6 bilhões e 800 milhões de criaturas, ou seja, somos 6 bilhões e 500 milhões a mais do que há 2000 anos. Em 1950, a população do orbe terrestre, há 60 anos atrás, era de 1 bilhão 650 milhões. Vocês percebem que nós crescemos em 60 anos uma absurdidade. A população cresceu enormemente. Ao tempo de Jesus, menos de 5% era alfabetizado, sabia ler, escrever, tinha condições intelectivas de tratativas mais refinadas. A maioria eram pessoas muito simples, a exemplo dos próprios apóstolos, com algumas exceções. Então, meus irmãos, eu fico imaginando, e isto é algo que eu estou propondo para vocês para pensar, não estou afirmando nada não, estou colocando para pensar, né? Se nós éramos 300 milhões em condições precárias, intelectivas, de conhecimento, até de relacionamento, e o próprio Evangelho nos mostra isso, se em 1950 era 1 bilhão 650 milhões e hoje somos 6 bilhões e 800 milhões, eu fico imaginando, por maior que tenha sido o esforço evolucional reencarnatório que a espiritualidade superior tem empreendido junto ao orbe terrestre, no sentido de nos fazer crescer, tanto em população como em conhecimento, eu acho que essa tarefa é impossível. Porque em 2000 anos, fazendo uma média de 100 anos entre encarnar e desencarnar, nós teríamos 20 encarnações. E 20 encarnações, para mim, é muito pouco para evoluir como evoluímos. Eu acho. Então, a minha conclusão é o seguinte: na casa do Pai, inquestionavelmente, existem muitas moradas. De fato, migramos de um planeta para o outro e do outro para um. Isto vai se dando permanentemente, porque a manifestação da divindade é dinâmica. Ela não é estática. A evolução é dinâmica. E isto tudo está se dando perfeitamente, a todo momento, a toda hora, nesse instante. Quando estamos aqui reunidos, fazendo esta preleição, estamos aprendendo alguma coisa, estamos modificando algum conceito íntimo, por menor que seja. E isto nos favorece, porque nos constrói. E quando nos construímos, estamos revelando Deus em nós, porque somos essencialmente a divindade. E o que nos faz plenamente felizes é justamente aquilo que Jesus afirmou: eu e o Pai somos um só. Algumas religiões entenderam que Jesus era Deus. Jesus não diz que era Deus e deixou isso muito claro no seu Evangelho. Ele diz que ele e o Pai são um só porque estão em perfeita harmonia, estão plenamente identificados. Jesus é a divindade que o representa em plena manifestação. Por isso que ele afirmou: tudo que eu faço, vós o podeis fazer e muito mais. Por que nós podemos fazer? Porque Deus está em nós. Porque a essência divina está em nós. E o que nos cabe, o que nos resta? Brilhar a nossa luz, ou seja, fazer manifestar a divindade em nós. Fazer crescer a divindade em nós. E como é que nós vamos fazendo essa divindade crescer em nós? Através das experimentações encarnatórias. Neste embate que estabelecemos todo dia. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. E muitos entenderam que Jesus era belicoso, gostava da guerra. Não. A guerra que Jesus se refere, que faz representar pela espada, é a guerra íntima entre
os nossos conceitos negativos, os nossos conceitos positivos, nesse embate que muitas vezes nos leva à depressão, que nos leva a estados de tristeza, que nos leva a estados de drama de consciência, que nos leva a remorso. Isso é decorrência desta falta de plenitude íntima, que não temos ainda, mas certamente a divindade é tão maravilhosa que ela nos será possível. Não hoje, nem na próxima encarnação, mas no decorrer dos séculos, dos milênios, nós vamos chegar lá. Que Jesus nos abençoe e nos envolva e que estejamos sempre com Ele. Bom dia.